A 1.200 metros de altitude, diretamente de Soprabolzano, eu sou Guto Brignoli e ao fundo escutamos Miguel Teixeira e o Rondó de Beethoven. Faça-se a música já está sendo executada ao fundo. O que é que vocês acham? Acho que não é mal começar o programa assim, fundo musical ao vivo. Miguel, agora que você fez o acorde final... E bom giorno aí todo mundo. Esse daí é o Rondó número 2 aqui do livro de peças do Beethoven, peças pouco conhecidas. Enfim, começamos aí de forma lúdica, né? E inclusive é interessante que em muitas línguas tocar um instrumento se usa a palavra brincar, né? Em russo é assim, tocar um instrumento é brincar um instrumento, jogar com o instrumento. Em inglês é assim, né? Alemão é assim. Francês também. Sim, é a mesma palavra que usa para brincar, para jogar, né? E em francês também. Como é que é em russo, Miguel? Como é que é? Russo é igrat. Igrat é tocar e brincar. Igrat. Tá vendo? Faça essa música é cultura pura, universal em todas as línguas, bem como a própria música é. A música é universal, a música é cósmica. Não é verdade, Miguel? A música das esferas. Não é por menos que a música... Aliás, a música como arte, mas talvez, digamos, a ciência da música, a técnica da música também se desenvolve porque as pessoas eram interessadas na música das esferas, na música do cosmos, né? Quer dizer, de retratar, de refletir a harmonia do cosmos aqui na nossa existência, na povera existência terrestre, justo na nossa... Vai, Miguel. E é até interessante, assim, esses dias, fazer um parênteses bem rápido. Enfim, vocês já sabem sobre o que vai ser o episódio de hoje, porque está no título, mas um parênteses bem rápido. Esses dias me disseram que uma das línguas que eu sei também é a música. Mas é interessante que meu filho acabou de nascer, né, e não sabe nenhuma língua, obviamente, mas mesmo que ele esteja com fome, eu boto... Mozart, ele gosta muito de Mozart. Ele fica calminho, acordado, mas calminho escutando. Então, eu não sei se é uma língua, porque as pessoas já nascem sabendo, né? Ou já nascem entendendo. E... Guto. Já nasce sabendo o que é bom e o que não é bom, né? Por exemplo, com certeza o seu filho, assim como os meus filhos, assim como os filhos, por exemplo, entre ficar com a mãe que dá o leite e o pai, eles preferem a mãe que dá o leite. Quer dizer, já nasce sabendo muita coisa e as coisas fundamentais para viver e viver bem. A gente, como pai, ele pequenininho, pode no máximo fazer um chacoalhinho. A técnica muda de dia para dia. Botar né? um Senac para ele ver. Eu com o David, meu primeiro filho, cantava, ninar, inventava, porque eu não lembrava mais um monte de música, inventava. É bom para compor, para treinar a composição, né? Já com a minha filha, Elisabetta, coitadinha, já chega, porque já tem o primeiro. Às vezes, agora eu chego do trabalho, em vez de cantar, eu já estou cansado, faço... E funciona. Quer dizer, esteticamente talvez não é a opção mais bonita, entre uma bela melodia e um... Mas se funciona, tá bom, né? Neném funciona. Nana neném funciona. Como é que é uma Nina Nana em russo, Miguel? Você lembra? Não sei. Ainda não aprendeu, Miguel. O boi da cara preta funciona? O boi da cara preta é um hit para fazer dormir, funciona muito bem. E a propósito de boi e de cara preta, hoje a gente vai falar um pouco, porque a gente sempre aqui faz, na verdade, dar uma pitada de um tema para que vocês, durante a semana, pesquisem. Se o Google faz tanta coisa de graça, tem que ser utilizado. Vai lá, bota alguma coisa ou no Google, no DuckDuckGo, e já que é de graça, entre aspas, vamos utilizar esse serviço. Mas a gente aqui primeiro dá um impulso, pelo menos aquilo que vocês vão escrever para fazer a procura, a gente dá a palavra-chave, pelo menos. E hoje a gente pensou em falar um pouco de Wagner, né?
né, Miguel? A gente começou a falar de Wagner na semana passada, a gente citou pelo menos Wagner na semana passada, na sua relação com Bruckner, né? E não dá para falar de Wagner e de Bruckner, eu diria que não dá para falar de música sem pensar no transcendental, né? E talvez, acho que vocês já perceberam, quem não está aqui pela primeira vez, quem nos escuta já há algum tempo, que a gente não deixa a nossa relação com a música, né? Posso falar que pelo Miguel tem esse caráter transcendental, essa busca de algo que ultrapassa os limites do planeta Terra, né? É que eu fiz os estudos transcendentais. E o Miguel, inclusive, fez os estudos transcendentais do Liszt, como bom pianista. Então, ali a coisa ficou definitivamente transcendental. Mas, falando de Wagner, que é o que a gente quer falar, a gente vai falar do Anel dos Nibelungos. Do Nibelungo, desculpe, eu estava vendo Der Ring des Nibelungen, mas aqui o des, obviamente não é dos, caro amigo, mas foi aqui uma proposta da minha língua materna. É bom porque o pessoal... Der Ring, vai. É bom porque o pessoal aprende que, muito frequentemente eu escutei dizerem o Anel dos Nibelungos, né? Exato, e vem justamente por esse erro, provavelmente vem de uma tradução mal feita, ou de algum... Não, mas em alemão é Der Ring des Nibelungen, o Anel do Nibelungo, de Richard Wagner. Essa série, de 4 óperas que ele criou, né, que ele, no festival que ele de Bayreuth tem o ápice da interpretação dessa sua obra, onde ele realmente imaginou que deveria ser tocada um dia depois do outro, né, na mesma sequência, enfim, deveria ser executado com essa maneira para que a obra fosse completa, por assim dizer. E eu tive a oportunidade de assistir não todo o Anel, não todas as 4 óperas, mas eu assisti Die Walküre e Das Rheingold, as 2 primeiras, né? Em Bayreuth. Em 2013... O que é Bayreuth? O que é Bayreuth? Bayreuth é uma cidade... No Líbano. Não confundir com Beirute, aquele que você pede no Habib's. O Bayreuth é uma cidade na Alemanha, onde o Richard Wagner pôde construir o teatro que ele tinha na cabeça, o que ele tinha, né, na imaginação, que ele tinha como desejo maior, financiado pelo Ludwig II, não é? Que era um grande mecenas, um grande admirador de Wagner, que, enfim, só por essa admiração de Ludwig por Wagner já tem, acho que, milhares de livros que interpretam freudianamente, e lacaniamente, jungiamente, e assim por diante. Mas o fato é que Richard Wagner encontrou em Ludwig II um mecenas dos sonhos, né? Não só encomendou obras e financiou boa parte das obras e da vida do Wagner, mas também justamente essa ideia, esse conceito que ele tinha de criar esse festival, que nasceu ali em Bayreuth. E o teatro realmente é uma coisa fenomenal. O teatro projetado por Wagner, tem um fosso enorme e tem uma angulação assim enfim, toda uma relação das paredes e do fosso que dá um som muito particular mesmo, e uma coisa... É possível a orquestra estar no fosso enorme do jeito que é, porque a orquestra wagneriana é muito grande, né? Tem muitos músicos, ele tem instrumentações muito grandes, e você não... Quer dizer, aqueles tutti orquestrais que a voz ainda é presente, é possível no palco sentir a voz. Não se enxerga a orquestra, não se enxerga absolutamente nada da orquestra. É realmente fechado, quer dizer, o fosso não é aberto, ele tem
tem obviamente uma abertura, mas que não é diretamente para o público, quem esteve já em teatros de ópera e tal. Quer dizer, a orquestra fica embaixo, mas tem a abertura direto para o público. Em Bayreuth tem como uma placa enorme, assim, que tem uma angulação, eu diria, para quem vê, tem uns 45 graus, não, talvez menos, enfim, mas não é plana, né? Essa angulação permite que o som passe por trás e tal, e bata lá no palco, tudo, e chega ao público com uma perfeição de qualidade, assim, não é abafado, mas é possível de, então, como eu disse, realizar esses tutis orquestrais com a voz sem grandes problemas, né? Enfim, obviamente o regente também tem que ter a sua capacidade de trabalhar com tudo isso, etc. Mas, Miguel, você queria falar alguma coisa antes que eu continue a falar dessa minha experiência em Bayreuth? Contando aqui anedotas da vida do Wagner. É o que dá Ibope, né? É o que dá Ibope. Tinha um regente que era o Hans von Bülow, que devia a sua inspiração, início de carreira e recomendação ao Wagner. E no fim ele inclusive regeu 2 estreias de óperas do Wagner, Tristão e Isolda, e os Mestres Cantores de Nuremberg. O Hans von Bülow era casado com a filha do Franz Liszt, a Cosima. Tinha 2 filhos com ela. E acabou acontecendo um escândalo, né? Que a Cosima e o Wagner começaram a ter um affair, um caso. E tiveram um filho, tiveram uma filha, que era a Isolda. Depois tiveram uma outra filha, a Eva. E o von Bülow se recusava a aceitar o divórcio, né? E quando tiveram o terceiro filho, o Siegfried, aí o von Bülow finalmente aceitou o divórcio. Coitado, né? Sempre respeitou o Wagner profissionalmente, mas como pessoa, obviamente que não, né? Mas enfim, inclusive foi ao funeral do Wagner, e tudo quanto respeitava como profissional. E eu lembro quando nas aulas de história ali na URGS, História da Música, eu lembro que quando foi apresentada essa história para nós, como o von Bülow custou aceitar o divórcio, né? Saiu a piada de que ele tinha orgulho do corno que ele tinha, que era do Wagner. Coitado. Poxa, esses são as particularidades, para não dizer outro adjetivo, da vida do Wagner, né? Que fazem dele essa figura controversa. Quer dizer, não obstante ele tenha essa música, no mínimo... Quer dizer, no mínimo, assim, uma coisa... Bom, já pela extensão da obra, a proposta, são as propostas grandiosas, por mais que alguém possa dizer, não gosto, mas é sempre... deixa eu ver o que é isso, né, cara? Eu tenho que ver o que é esse sujeito que compunha... Enquanto estava compondo o Anel do Nibelungo, no meio tempo compôs Tristão e Isolda, não é? E no exílio, e sempre tinha essa... É sempre uma relação de amor e ódio com todos, né? Acho que não só com mulheres, mas com os maridos das eventuais mulheres que ele teve também. Mas, enfim, uma figura controversa. E aqui a gente, como nossa proposta é sempre dar um primeiro impulso para que vocês aí procurem e também fiquem, obviamente, à vontade para nos perguntar sobre coisas mais detalhadas, que se a gente não sabe, a gente vai pesquisar também, porque, enfim, a gente não é especializado nas fofocas, nas vidas, nos gossips da vida de cada compositor. Mas a gente pode também descobrir, porque quem sabe isso possa dizer alguma coisa sobre a música do sujeito, né? Inclusive, eu acho que essa questão da vida privada, mas também das ideias iniciais do Wagner, de não se ater a princípios morais ou estéticos do tempo, mas de fazer aquilo que ele tinha vontade, né? Foi o que inspirou o Nietzsche, filósofo, a fazer analogia do Wagner com o Übermensch, ou super-homem, como é traduzido. E
no fim da vida do Nietzsche, ele mudou de opinião em relação ao Wagner. No início ele adorava o Wagner. Depois o Nietzsche mudou de opinião. O próprio Wagner também mudou de conduta. E Nietzsche escreveu o caso Wagner, criticando o Wagner, né, por ter traído o movimento do sei lá, o movimento, a ideia do Übermensch, né, do cara que só se importa com o que vem de dentro de si mesmo e o mundo que se dobre a ele. E escreveu o caso Wagner, que é um livro contra o Wagner. Sim, é realmente uma figura-chave para compreender certas coisas que a humanidade atravessou, principalmente no período... Vamos colocar, quer dizer, o que o homem ocidental, o homem europeu, passou, principalmente entre o século XVIII até chegar ao século XX, as grandes guerras, né? As duas grandes guerras mundiais. Acho que o Wagner representa tantos aspectos dessa mudança de paradigma, de perspectiva daquilo que o homem se interessava, das coisas que o homem tinha como interesse até talvez a Revolução Francesa, vamos assim dizer, de muito clara, quer dizer, onde Deus fazia parte do dia a dia, com todas as dificuldades de compreensão que, quando a gente fala de religião, de fé, a gente nunca está falando de coisas bem definidas e resolvidas, né? O sujeito tem fé, então ele é resolvido, sei lá, ele tem as ideias completamente... Não, pelo contrário. A fé é um constante questionamento, né? A fé é um elemento da fé. E eu acho que o homem, não estamos aqui fazendo uma digressão tão grande e tão longínqua, mas quando o homem quer ser o centro do universo, ele não aceita ter tanta dúvida, né? Ele quer ter mais certezas. E a fé, por maior que ela seja, ela não fala de certezas absolutas, né? Eu cito aqui, imediatamente vem a figura de São José, né? Pai de Jesus Cristo. Ele estava lá cheio de dúvida. O anjo vinha falar... Não é ele que vinha explicar, ele vinha falar, não, meu cara, vai por aqui mesmo. E ele cegamente, essa é a fé cega, ele confia, tem uma intuição, tem uma sensação, às vezes, e se mete a fazer alguma coisa que ele acredita que o está chamando, algo maior que ele, algo ao que ele está destinado, né? Fazendo aqui uma síntese um pouco do que é a sensação de fé, por assim dizer. E, Miguel, você quer dizer alguma coisa? Estou vendo que você está mexendo os bigodes gaúchos. Que, por definição, quem tem fé porque não sabe, né? Bravo, exatamente. A capacidade de síntese do Miguel é muito maior. Então, o que acontece? O Wagner é aquele homem já cheio de certezas e cheio de conceitos muito claros. Eu quero fazer isso. Gesamtkunstwerk, quer dizer, a obra de arte total. E então, essa certeza, entre aspas, jamais se concretiza, né? Jamais concretiza, porque... Tanto que o próprio Wagner é um homem que, pessoalmente, internamente, não tinha uma vida nada serena. Mostra a própria vida dele, a própria instabilidade dos seus relacionamentos, e não estou dizendo, obviamente, só de relacionamentos conjugais, as questões políticas, quer dizer... Era um turbilhão, e ele tentava... essa ideia da arte não se concretizava na vida real. Obviamente. E, no final das contas, ele justamente participa desse momento de um percurso histórico, eu diria, que, principalmente na Alemanha, a gente pode simbolizar que desemboca numa Alemanha cheia de problemas sociais, econômicos e morais e éticos que fazem surgir ali movimentos que colaboram de maneira efetiva para as duas guerras mundiais. Não estou aqui colocando Wagner como culpado de nada, mas justamente pelo contrário, estou aqui colocando ele nesse contexto,
que não é para pouco. Não é à toa que ele participa e tem uma função, tem um papel que o próprio Nietzsche vai analisar. Por outro lado, e eu aqui friso a questão que eu não estou culpando ele de nada, o próprio Bruckner, um católico fervoroso, uma pessoa, também o adorava, enfim, o considerava muito e assim por diante. Miguel. A coisa estava no ar, né? Essa questão do egoísmo exacerbado acima do mundo, né? Se eu seguir o que vem de dentro, é isso que eu tenho que fazer, e eu tenho que não estar nem aí porque o mundo pensa, e essa é a vida do Übermensch, né? Resumindo muito. E isso existem resquícios até hoje, né? Se a gente pega, sei lá, ideologia de gênero, o abortismo, isso aí é tudo... Não, é o direito do homem de seguir o que está dentro de si, não importa o mundo fora, né? Então, outra coisa que também estava muito no ar na época era o paganismo, né? E as óperas do Wagner, principalmente aí no Anel do Nibelungo, utilizam uma temática pagã dos deuses nórdicos. Só que aí que está a questão, né, que o Nietzsche não gostou. São deuses pagãos, mas são deuses fracos. Porque, não sei se os nossos ouvintes sabem, mas o Wagner, ele não só escrevia música, como também escrevia o libreto das suas óperas, né? Isso que Gesamtkunstwerk, que o Guto falou, é justamente a obra de arte total. O artista tinha controle de todos os aspectos da arte, inclusive do teatro, né? E o Teatro de Bayreuth foi o Wagner que supervisou a construção, e até hoje a família dele que administra as atividades. Bom, mas essa questão do paganismo também estava no ar, né? O movimento nazista era um movimento essencialmente inspirado no paganismo, né? Nos rituais de sacrifício, mas isso existem inúmeros livros a respeito, não é o tema central da nossa discussão, mas é importante comentar, né, não é que o Wagner criou, ou o Nietzsche criou, né? Isso aí realmente estava no ar ali no mundo germânico naquela época. E, bom, como o Miguel já falou, qual é o nosso intuito aqui? A gente já falou, é dar esse primeiro tempero, esse primeiro salzinho do Wagner. O Wagner é certamente um tema para muitos podcasts, para teses de doutorado, para uma vida dedicada, com certeza, às suas propostas, que não eram, repito, eram ideias interessantes de se desenvolver. Quer dizer, ele não reduzia. Eu acho que, por exemplo, como você bem disse, meu, o Anel trata de do paganismo nórdico, trata de deuses que têm fraquezas, né? Mas em muitos momentos ele se aproxima quer dizer, em muitos momentos, em toda a obra ele se aproxima do drama humano, de lidar com certas questões de morais de maneira de vida ou morte, quer dizer, de maneira decisiva, não de fazer essas coisas de se tornarem superficiais, né? Não são problemas, como se diz em italiano, da pouco, né? Não são problemas deixa pra lá. Não é talvez uma se distanciar, se afastar de certas questões importantes e às quais a religião sempre dedicou esforço para dizer o homem é uma coisa superficial e estúpida e podemos viver de qualquer... Não. Era uma tentativa, nós podemos dizer, em vão, de se afastar do cristianismo, se afastar de Deus, para tentar buscar essa complexidade dentro do próprio homem. E, obviamente, o caminho se torna impossível, né? Mas a busca de Wagner é muito séria e muito... ele bota a vida nisso, né? Ele é nessa busca, vamos dizer assim, nessa busca de algo grandioso que existe no homem, né? Ele não é um ateu,
Não me parece que ele... Ainda que ele possa ter, em alguns momentos, ter essa sugestão, ou alguém queira sugerir, mas não me parecia. Ele procurava coisas, talvez pagão, mas não ateu. Acho que ele mudou muito de conduta. Acho que ele mudou muito de conduta ao longo da vida. No início, existe uma história que eu não me lembro muito bem como era, mas quando foi construído Bayreuth, que as pessoas iam para lá basicamente só para ver as obras do Wagner, era uma espécie de peregrinação, porque iam lá e ficavam 4 dias só para escutar o teatro do Wagner, e custava caro o ingresso aí, então custa caro, então iam famílias nobres e gente de poder, e parece que ele disse, mais ou menos, eu parafraseei porque não me lembro as palavras exatas, ele disse: antes o músico se curvava diante dos nobres, agora os nobres se curvam diante de Wagner. Alguma coisa assim. Então, isso foi o início, né? Mas com o tempo acho que ele encheu o saco dessa coisa e encheu o saco de si mesmo, porque acho que ninguém aguenta a si mesmo por muito tempo, né? Sim, bom, ainda o Festival de Bayreuth realmente difícil, você não encontra ingresso, é caríssimo para estar lá e continua a mesma nobreza. Depois, bom, a gente poderia cair em várias questões controversas da vida do próprio Wagner depois do próprio Festival de Bayreuth, quando é muito conhecido que o próprio Adolf Hitler esteve em Bayreuth para assistir, apareceu na janela lá, tem essa, acho que até a imagem, se não a foto, mas tem até o vídeo mesmo dele aparecendo lá no teatro e tal. E depois as mil conjecturas sobre o antissemitismo de Wagner ou não, quer dizer, as pessoas que discutem, ele era, não era, e por assim por diante. Não é o nosso propósito aqui, mas eu queria fazer uma coisa um pouco mais... A gente já está agora falando um tempão, você vê como é com Wagner, é sempre assim, não é à toa que as óperas dele têm 5 horas, falar dele não pode ser em 2 minutos. Eu estive lá em Bayreuth em 2013 e pude assistir alguns ensaios da orquestra, uma orquestra maravilhosa que é formada por músicos de toda a Alemanha. Os 2 regentes que estavam naquele ano regendo eram Christian Thielemann, o diretor artístico, e Kirill Petrenko, que até então era o recém-chegado regente à Ópera da Baviera, a Ópera de Munique, e hoje, quer dizer, 2 anos atrás, ele foi eleito, porque de fato é eleito pelos músicos da Filarmônica de Berlim, quer dizer, é o grande regente dos nossos tempos, é uma figura maravilhosa, um regente particular, porque você está regendo 2 das maiores orquestras do mundo, que é a Filarmônica de Berlim e a Ópera de Munique, com certeza você não é um mané, pode dizer. E eu me lembro do ensaio, era impressionante que a sonoridade da mesma orquestra, um dia soava com o Petrenko de um jeito e outro dia soava com Thielemann de outro. Eu me arrepio de lembrar porque eu que já estava ali buscando poder fazer alguma coisa de regência, e eu fiz de tudo para poder assistir esses ensaios, eu até tive que cancelar algum aluno, não sei, porque aprendi muito ali assistindo esses ensaios. E depois pude assistir também 2 récitas das óperas, como eu disse, do Ouro do Reno e das Valquírias. E me impressionou, e aqui eu quero, para a gente fechar, o cenário de Frank Castorf. Porque Frank Castorf, eu acho que a gente poderia falar disso com mais calma, começar desde o começo, falar disso aí. Frank Castorf optou por fazer uma dramaturgia em que ele colocava o petróleo quase como o anel, né? E o Miguel vai... E aí está a ligação com o Boi da Cara Preta. Exato, que a gente falou no início. Frank Castorf pega uma história nos Estados Unidos, onde ele começa falando, inclusive no libreto, onde começou a extração de petróleo nos Estados Unidos, que foi em 1857 na Pensilvânia. E dali ele faz um roteiro do petróleo e o desenvolvimento, obviamente, desse ouro negro, que se torna algo muito importante em todo o mundo. E nos Estados Unidos ele faz uma linha onde o petróleo é central para várias guerras, para várias disputas econômicas e assim por diante.
Enfim, uma visão materialistíssima daquilo que o homem está buscando. E ali já é segundo o que Wagner propõe no Ouro do Reno, o sujeito não está buscando o ouro do Reno, o anel, caramba, é uma coisa... Mas Frank Castorf decide de colocar o homem materialista em busca do dinheiro, o dinheiro é o problema, isso, aquilo, outro. Tanto que ele, no seu cenário, que foi um cenário criticadíssimo, muito criticado, porque era um cenário pesado, com muito vídeo, explosão de cor, quer dizer, você já está ali para 5 horas, 3 horas, entre 3 horas e meia e 5 horas de música pesada, um enredo pesado, detalhes, e no mais ainda você tem aquela bomba de imagem, de cor. Pô, era muito desgastante. Eu me lembro de eu parar de olhar pro palco, né? Porque realmente é cansativo. Então ele faz essas opções dramáticas, de colocar tudo isso junto. E ainda ele fez uma coisa que eram os presidentes americanos, sabe aquele monumento feito nas rochas? Onde que é? Você que é um... É o Monte Rushmore. Rushmore se chama. Monte Rushmore, sim. Monte Rushmore. É quase como se fala em Piracicaba e Sorocaba, Rushmore. Once more, Monte Rushmore. Em Sorocaba se fala assim. Monte Rushmore, bem lembrado pelo Miguel. Ele faz onde estão Stalin, Marx, Mao Tse e Fidel, acho que era. Bom, eram 4 ápices do... Mas ele... Só gente boa. Enfim, ele faz toda uma leitura de uma ideia de um mundo que deveria ser de um outro jeito, mas muito materialista. E depois eu tive a oportunidade de conhecer o Frank Castorf, e ali em Bayreuth mesmo, eu vi que ele, na verdade, tinha... Eu não sei se ele fez isso porque ele queria... Porque realmente tinha ideias comunistas, ou se ele, não gostando do Wagner, ele queria ferrar de vez com a história. Vou me limitar aqui a só tecer os comentários, ou melhor, a descrever o que aconteceu. Quer dizer, a dramaturgia era essa, e Frank Castorf, eu posso dizer que ele não ia muito com a cara de Wagner, com o mínimo. Então, quer dizer, ali perdeu-se a oportunidade de, não digo de colaborar com a figura de Wagner, que no final das contas, meu cara, morreu, tá debaixo da terra, mas de fazer com que a arte possa ser esse instrumento verdadeiro de questionamento e de buscar, de contemplar alguma coisa maior que a gente, mesmo que não necessariamente seja cristão. Vai lá, Miguel. Justamente o cenário não funcionou porque a essência do Anel do Nibelungo, né, da história, é toda a simbologia que tem, como toda a mitologia, né, que fala do ser humano através de símbolos. E utilizando o materialismo simplesmente não funciona a ópera do Wagner. Ela perde muito, né, em dramaturgia, em obra literária. Tem uma leitura materialística, não é parte do tempo... como é que eu vou dizer? Fora de contexto. E por isso que não funcionou. Algumas óperas aceitam esse tipo de cenário. Mas a ópera do Wagner não. Ela requer grandiosidade. Por mais que se queira ler em níveis mais superficiais, ela requer uma profundidade maior. Bom, eu digo que, para mim, o que funcionou foi o seguinte, me deparando, porque eu visitava muita ópera, eu ia muito na ópera, eu procurava em ópera de todo jeito, em Munique, em outros lugares, e ali, entre 2012 e 2015, foi onde eu fui entendendo que, na verdade, o que todos os grandes compositores de ópera, e o Wagner mesmo, que ele falava de Gesamtkunstwerk, ali me dá o estalo que eu falei assim, mas quando eu vou à missa, que eu vejo o maior Gesamtkunstwerk que eu já vi, porque se alguém teve oportunidade, eu tive naquela época, eu tive a oportunidade de ir a uma missa do rito antigo. E até, digo mais, eu pude ir numa missa ortodoxa na Romênia, alguns anos antes, e tudo aquilo me chamou muita atenção, porque eu não conhecia... E na missa do rito antigo que eu vi em Roma, eu fiquei impressionado com
o perfeito encadeamento do movimento, dos movimentos do sacerdote, o movimento no altar, nada era fora do lugar. Você não via em nenhum momento o sacerdote... Sabe quando tem muitos padres, talvez alguém que já esteve numa missa, que com celebração, que às vezes tem algum momento de onde eu vou, onde que eu pego. Não tinha nada, era tudo perfeito. E eu fiquei impressionado com a perfeição do cenário, né? E eu falei, eu acho que ali eu vou poder aprender muito sobre dramaturgia. Eu estou dizendo aqui o que foi meu pensamento naquele momento, entendeu? E eu comecei a voltar a me interessar pela missa por isso, porque eu falei, eu acho que é muito longa toda essa história do Wagner, aí tá muito cheio de coisa para ser a Gesamtkunstwerk não é complexo, tem que ser uma coisa mais direta. E foi um insight que eu tive. E se não funcionou para eu ter para reger em Bayreuth, funcionou para eu vir para Bolzano e ter 2 filhos, que tá valendo a pena. Então é isso aí, eu acho que a gente fica por aí. Teria mais coisa para dizer ainda, mas vamos deixar para o próximo episódio. Deixo um abraço para vocês. Se vocês gostam do nosso podcast, passem adiante. Se não gostam, parem de escutar. Vão fazer outra coisa. Passem para os inimigos. Deixo um abraço para vocês. Até segunda-feira. É isso. Então vamos fazer o seguinte. A gente deixa aqui a nossa palavra de honra, que a gente vai continuar falando sobre Bayreuth, Wagner e algumas consequências estéticas da existência do Richard. E eu diria que para ir embora, a gente enquanto eu estou aqui despedindo, as últimas notas voltam alguns anos na Alemanha e a gente coloca o rondó, não, outra, liga lá, porque senão não vai sair nota, hein? Aqui é ao vivo, a coisa é ao vivo. Então a gente vai se despedindo e no fundo musical, para terminar, um episódio sobre Wagner, Ludwig van Beethoven. Um abraço e até a próxima.